Você já percebeu como, mesmo cercada de pessoas, pode se sentir invisível? Você já sentiu o peso silencioso de abrir uma rede social ou sentar em um banco de igreja e, sem perceber, começar a se comparar? Comparar sua fé com a fé de outra pessoa? Comparar sua rotina cansada com a imagem aparentemente perfeita de alguém? Comparar seu bastidor com o palco alheio? Existe um conflito invisível acontecendo agora, dentro do coração de milhares de mulheres cristãs. Um conflito que não faz barulho, mas corrói por dentro. Um conflito que nasce quando os olhos deixam de olhar para o propósito e começam a medir valor pelo desempenho dos outros. Quando o coração deixa de ouvir a voz de Deus e passa a escutar números, curtidas, elogios, cargos, posições e aparências. Imagine um ambiente envolto por sombras suaves, onde a luz entra apenas o suficiente para revelar poeira suspensa. No ar, tudo parece em movimento, mas nada faz som. É assim que a comparação age, silenciosa, constante, invisível. Ela não grita, ela sussurra. E enquanto sussurra, ela rouba a alegria, enfraquece a identidade e transforma a fé em competição. Você já se perguntou por que, mesmo servindo a Deus, às vezes se sente insuficiente? Por que, mesmo orando, sente ansiedade ao ver o sucesso espiritual ou material de outros? Por que o coração aperta quando você percebe que alguém é mais elogiada, mais vista, mais reconhecida? A Bíblia revela que esse não é um problema novo. Ele atravessa séculos, ele atravessa comunidades, ele atravessa templos e ele atravessa o coração humano. Há verdades profundas, muitas vezes ignoradas, que explicam por que a comparação se tornou uma armadilha tão poderosa, especialmente em tempos digitais e também dentro da própria igreja. Hoje, você será conduzida a uma revelação que não nasce da opinião humana, mas da palavra eterna. Uma revelação que confronta, consola e liberta. Uma verdade que separa peso que não é seu, expectativas que não vieram de Deus e comparações que nunca deveriam ter existido. Existe uma razão espiritual para o cansaço que você sente. Existe um motivo bíblico para essa sensação de estar sempre atrás, sempre devendo, sempre se cobrando, e existe um caminho claro, seguro e restaurador, revelado nas Escrituras para sair desse ciclo. Permaneça até o final. Cada parte desta jornada foi construída para tocar áreas do seu coração, que talvez você nunca tenha conseguido nomear. Verdades serão expostas, feridas serão acolhidas, e acima de tudo, você será lembrada de algo essencial. Deus nunca chamou você para viver medindo sua vida pela régua de outra pessoa. Há algo que precisa ser revelado, e essa revelação começa agora. Para compreender por que a comparação se torna tão destrutiva, você precisa voltar no tempo. Não para um mundo organizado e estável, mas para um cenário marcado por tensão, instabilidade e disputas internas. O pano de fundo das palavras de Paulo em Gálatas e Coríntios não é um ambiente espiritual idealizado. É um mundo em crise. Império Romano domina territórios, impõe culturas, pressiona povos e controla rotas comerciais. As cidades fervilham com ideologias concorrentes, filosofias humanas, disputas de status e sistemas religiosos que prometem identidade em troca de desempenho. O valor das pessoas é medido por posição, retórica, aparência e influência. Nada soa estranho. Tudo parece perigosamente familiar. Dentro desse contexto, as primeiras comunidades cristãs nascem pequenas, frágeis e constantemente ameaçadas. Elas não possuem templos grandiosos nem reconhecimento social. São grupos que se reúnem em casas, enfrentam perseguições, conflitos internos e profundas dúvidas espirituais. E, mesmo ali, no ambiente da fé, surge um problema silencioso: a comparação entre irmãos. Alguns se consideram espiritualmente superiores. Outros se sentem inferiores e incapazes. Há disputas por autoridade, reconhecimento e validação. Em Corinto, a igreja vive um caos moral e espiritual. Pessoas começam a medir sua fé comparando. Sei
umas às outras. Avaliam dons, palavras, experiências espirituais, criam rankings invisíveis de espiritualidade. Paulo observa tudo isso com dor pastoral. Na Galácia, a situação não é menos tensa. Cristãos gentios começam a se comparar com judeus convertidos. Surgem pressões para provar valor espiritual por meio de práticas externas. A fé simples começa a ser substituída por desempenho religioso. A liberdade em Cristo começa a ser sufocada por expectativas humanas. O coração das pessoas se enche de ansiedade espiritual. O cenário é de colapso interno, não por falta de Deus, mas por excesso de comparação. As pessoas não olham mais para a obra de Cristo. Olham umas para as outras, e quando isso acontece, o ambiente espiritual se torna pesado, competitivo e adoecedor. A alegria se perde, a identidade se fragmenta, a comunhão se enfraquece. Paulo escreve em meio a esse caos. Ele não fala de um lugar distante da dor humana. Ele escreve com autoridade, mas também com urgência. Ele sabe que a comparação não é apenas um problema emocional, é um desvio espiritual, é um perigo que corrói a fé por dentro, quando ele afirma que não são sábios os que se medem e se comparam consigo mesmos. Ele está expondo uma prática comum, aceita e até incentivada naquele tempo. E quando ele chama cada um a examinar a própria obra, ele está oferecendo um caminho de libertação em meio ao colapso coletivo. Esse contexto histórico revela algo essencial para você hoje. A comparação nasce em ambientes de insegurança, pressão e identidade distorcida. Ela cresce quando o caos externo encontra fragilidade interna. E ela se mantém quando o olhar sai de Deus e se fixa nos outros. Nada disso é novo, mas a resposta bíblica continua sendo a mesma. Agora, você é convidada a se aproximar do coração de um homem que não escreve de um lugar de superioridade, mas de um lugar de profunda experiência com dor, rejeição, comparação e cansaço emocional. O nome dele é Paulo. Antes de ser apóstolo, ele foi um homem em conflito. E mesmo depois do chamado, continuou sendo humano, limitado e pressionado por expectativas externas. Paulo carrega marcas que não aparecem em títulos. Ele conhece o peso da responsabilidade espiritual, conhece noites sem descanso, perseguições, incompreensões e o constante sentimento de estar sendo avaliado. Ele é comparado com outros líderes, outros pregadores, outros apóstolos. Alguns o acham fraco. Outros dizem que sua presença não impressiona. Há quem questione sua autoridade, sua eloquência, sua aparência e até sua utilidade. E é aqui que a história começa a tocar diretamente você, porque Paulo sabe o que é dar o melhor de si e ainda assim sentir que não é suficiente aos olhos de outros. Ele sabe o que é carregar uma missão santa enquanto lida com cobranças humanas. Ele sabe o que é ser fiel e, mesmo assim, ser comparado. Você, mulher cristã, talvez não enfrente perseguições como Paulo, mas enfrenta algo igualmente pesado. Você acorda com responsabilidades que ninguém vê. Você carrega preocupações familiares, emocionais e financeiras. Você tenta equilibrar fé, casa, trabalho, igreja e expectativas. E muitas vezes faz tudo isso cansada. Há dias em que você olha para outras mulheres na igreja ou nas redes sociais e sente que está ficando para trás. Parece que todas conseguem servir melhor, orar melhor, falar melhor, aparecer melhor. Enquanto isso, você luta apenas para continuar. Luta para não desistir, luta para manter a fé viva em meio ao esgotamento. Paulo também conheceu esse lugar. Ele escreve cartas com o coração apertado, não porque duvida de Deus, mas porque sente o peso de conduzir pessoas que constantemente se comparam. Ele entende que a comparação rouba a força dos fracos e alimenta o orgulho dos fortes. E ele sabe que ambos adoecem espiritualmente. Em silêncio, Paulo aprende uma verdade dura. Quando você vive tentando provar valor, você se afasta da graça. Quando você mede sua vida pela régua de outros, você perde a capacidade de enxergar o que Deus já está fazendo em você. Esse homem não é um herói inalcançável. Ele é alguém que aprendeu, no meio da pressão, que a identidade não pode ser construída a partir da opinião alheia.
Ele escreve porque deseja libertar. Ele escreve porque sabe que, se a comparação continuar, a fé dessas comunidades e a fé de mulheres como você continuará adoecendo antes do chamado se manifestar plenamente. Existe um coração cansado. Antes da revelação, existe conflito interno. E é exatamente nesse ponto que Deus decide intervir. Existe um momento em que o barulho das vozes humanas se torna insuportável. Um momento em que as comparações, as críticas e as expectativas começam a pesar mais do que a própria caminhada. Paulo chega a esse ponto, e talvez você também já tenha chegado. Um ponto em que continuar do mesmo jeito não é mais possível. É nesse lugar de exaustão interior que Deus rompe o silêncio, não como uma ideia abstrata, mas como presença viva. Paulo não encontra Deus em um ambiente confortável. Ele encontra Deus quando tudo o que sustentava sua identidade começa a ruir. A luz não vem para agradar, vem para revelar. Quando Deus chama, ele não compete com outras vozes, ele as silencia. A revelação não nasce do aplauso, mas do confronto. Paulo compreende que não foi chamado para disputar espaço com outros servos, mas para cumprir uma missão específica. E essa compreensão não vem suave. Ela estremece, ela quebra padrões antigos. A voz de Deus não o compara com ninguém, não o mede, não o coloca em ranking espiritual. Deus fala diretamente ao coração, lembrando quem chamou, por que chamou e para que chamou. O chamado não nasce da habilidade percebida, mas da graça concedida nesse encontro. Paulo entende algo que muda tudo. A missão que Deus entrega não pode ser vivida olhando para os lados. Ela exige foco, entrega e fidelidade pessoal. A comparação perde força quando a voz de Deus se torna mais alta do que todas as outras. Você também precisa ouvir isso. Deus não está te chamando para ser outra pessoa. Ele não está esperando que você alcance o ritmo, a aparência ou o desempenho de alguém. O chamado que Ele fez a você é pessoal, íntimo e intransferível. Talvez hoje Deus esteja interrompendo o ciclo de comparação na sua vida. Talvez Ele esteja chamando você a olhar novamente para Ele, e não para as vitrines espirituais que cansam e confundem. Se esta palavra começa a tocar seu coração, escreva nos comentários uma frase simples, como um gesto de fé silencioso. Eu quero ouvir a voz de Deus acima das comparações. Esse ato não é exposição, é alinhamento interior. O chamado sempre precede a missão. E a missão nunca é coletiva no sentido de comparação. Ela é pessoal diante de Deus. Quando Deus confia uma missão, Ele não entrega algo simples. Ele entrega algo que exige maturidade espiritual, resistência emocional e obediência contínua. Para Paulo, a missão parecia humanamente impossível, confrontar uma cultura inteira que havia normalizado a comparação, o orgulho religioso e a busca por validação humana. Ele precisava falar a igrejas feridas, divididas e cansadas. Precisava corrigir sem destruir, exortar sem perder o amor, ensinar sem alimentar disputas. E tudo isso enquanto era constantemente rejeitado, questionado e comparado com outros líderes considerados mais impressionantes. A missão não exigia apenas conhecimento bíblico, exigia um coração firme. Paulo precisava ensinar que cada um deveria carregar seu próprio fardo diante de Deus. Precisava dizer que comparar obras espirituais é um erro que gera arrogância em uns e desespero em outros. Precisava afirmar que a fé não é uma corrida entre irmãos, mas uma caminhada pessoal com Deus. Esse chamado tinha um custo alto. Ele sabia que suas palavras não seriam bem recebidas. Ele sabia que muitos prefeririam continuar se medindo pelos outros, porque isso parece mais fácil do que encarar a própria responsabilidade espiritual. Ele sabia que falar contra a comparação era tocar em um ídolo silencioso. E aqui, mais uma vez, a história se encontra com você. Porque Deus também confia a você missões que parecem grandes demais. Manter a fé em meio ao cansaço. Cuidar da família mesmo quando falta reconhecimento. Permanecer fiel mesmo quando ninguém vê.
resistir à comparação mesmo quando ela grita dentro do peito. A missão que Deus lhe dá não vem com aplausos garantidos. Muitas vezes ela vem com solidão, vem com dúvidas, vem com lágrimas silenciosas. Você faz o que precisa ser feito. Mas se pergunta se está fazendo o suficiente, Paulo aprende que a missão impossível só se torna possível quando o coração descansa na aprovação de Deus. Enquanto ele tenta agradar pessoas, o peso é insuportável. Quando ele decide agradar a Deus, o peso encontra propósito. Essa missão não era sobre convencer todos, era sobre ser fiel, não era sobre ser comparado. Era sobre obedecer. Não era sobre vencer disputas humanas. Era sobre preservar a verdade, que liberta. Talvez hoje Deus esteja lembrando você de algo essencial. A missão que Ele confiou não exige perfeição, mas fidelidade. Não exige comparação, mas entrega. Não exige que você seja melhor que alguém, apenas que seja verdadeira diante dele. Nenhuma missão começa sem dor. Quando Paulo decide agir, as primeiras respostas não são aplausos, mas resistência. Suas palavras confrontam corações orgulhosos e, por isso, despertam críticas. Ele é acusado de ser duro demais. Outros dizem que ele fala de longe, mas pessoalmente não impressiona. A zombaria velada, desconfiança e rejeição aberta. Essas dores não são apenas externas. Elas atravessam o interior. Paulo sente o peso de continuar, mesmo quando suas intenções são mal interpretadas. Ele escreve cartas com lágrimas invisíveis. Ele ora por pessoas que o ferem. Ele permanece firme, mesmo quando a vontade humana seria recuar. Você também conhece essas dores. Você decide continuar, mas ninguém percebe. Você serve, mas se sente esquecida. Você tenta ser fiel, mas se compara e pensa que nunca será como aquela outra mulher que parece dar conta de tudo. Há noites em que o coração chora em silêncio, perguntando se vale a pena. A comparação intensifica a dor, porque além do cansaço vem a culpa. Além da responsabilidade, vem a sensação de insuficiência. Paulo percebe que, se permitir que essas vozes definam seu valor, ele perderá a clareza do chamado. Ele aprende, na prática, que obedecer a Deus não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. Cada crítica se torna um teste de foco. Cada zombaria se torna uma escolha entre olhar para os homens ou olhar para Deus. Esse é um ponto sensível da caminhada cristã. Quando a dor chega, você é tentada a olhar ao redor e medir sua vida pela dos outros. E quase sempre esse olhar rouba forças. Paulo continua, não porque é forte, mas porque está convencido de que a aprovação que importa não vem das comparações humanas. Ele entende que sua responsabilidade não é carregar o fardo dos outros, mas permanecer fiel ao que Deus lhe confiou. Se hoje você se sente ferida, cansada ou desanimada, saiba que essas dores não significam fracasso. Elas fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. Deus vê cada lágrima, Deus conhece cada pensamento não verbalizado. Permaneça mesmo quando dói, mesmo quando ninguém aplaude. A fidelidade silenciosa também constrói frutos eternos. É neste ponto que a narrativa pessoal de Paulo se transforma em ensino bíblico profundo. Ele não fala apenas a partir da experiência, mas a partir da revelação. Suas palavras não são conselhos emocionais, são fundamentos espirituais. Em Gálatas 6, 4-5, Paulo declara algo que confronta diretamente a cultura da comparação. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui existe uma revelação que muda tudo. Paulo não está incentivando o orgulho pessoal. Ele está libertando o coração da dependência da validação externa. Examinar a própria obra significa olhar para a própria caminhada diante de Deus, e não para o desempenho alheio. Significa perguntar: estou sendo fiel ao que Deus me confiou? Estou vivendo dentro das minhas responsabilidades espirituais? O fardo citado por Paulo não é o peso esmagador da vida, é a responsabilidade pessoal diante de Deus. Cada pessoa tem uma medida, um ritmo,
uma história e um chamado. Quando você se compara, você tenta carregar fardos que não são seus e abandona aqueles que Deus lhe confiou. Em 2 Coríntios 10 e 12, Paulo aprofunda ainda mais. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se entre si, revelam falta de entendimento. A comparação, segundo a Bíblia, não é apenas prejudicial, ela é falta de discernimento espiritual. O problema não está em reconhecer dons alheios, mas em usar esses dons como régua para medir o próprio valor. Quando você faz isso, perde a capacidade de agradecer pelo que Deus já está construindo em você. A comparação distorce a visão. Ela faz você desprezar processos, ignorar limites e esquecer a graça biblicamente. Deus nunca trabalha em série, ele trabalha de forma pessoal. Ele chamou Abraão de um jeito, Moisés de outro, Davi de outro, Paulo de outro. Nenhum deles foi chamado para copiar alguém. Todos foram chamados para obedecer. Essa revelação é especialmente importante para você, mulher cristã, porque a pressão por comparação atinge áreas sensíveis: aparência, maternidade, casamento, espiritualidade, produtividade. A palavra de Deus não ignora isso. Ela confronta isso, ela cura isso. Quando Paulo ensina essas verdades, ele está dizendo, em essência, você não precisa vencer ninguém para ser aceita por Deus. Você não precisa provar nada. Você precisa permanecer fiel. A glória saudável nasce quando você olha para sua própria caminhada e reconhece a graça que sustenta cada passo. Essa revelação não remove desafios, mas devolve paz. Ela não elimina responsabilidades, mas organiza o coração. E ela prepara o terreno para um clímax espiritual, onde a decisão precisa ser tomada. É neste ponto que a narrativa pessoal de Paulo se transforma em ensino bíblico profundo. Ele não fala apenas a partir da experiência, mas a partir da revelação. Suas palavras não são conselhos emocionais, são fundamentos espirituais. Em Gálatas 6, 4-5, Paulo declara algo que confronta diretamente a cultura da comparação. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui existe uma revelação que muda tudo. Paulo não está incentivando orgulho pessoal, ele está libertando o coração da dependência da validação externa. Examinar a própria obra significa olhar para a própria caminhada diante de Deus, e não para o desempenho alheio. Significa perguntar: estou sendo fiel ao que Deus me confiou? Estou vivendo dentro das minhas responsabilidades espirituais? O fardo citado por Paulo não é o peso esmagador da vida, é a responsabilidade pessoal diante de Deus. Cada pessoa tem uma medida, um ritmo, uma história e um chamado. Quando você se compara, você tenta carregar fardos que não são seus e abandona aqueles que Deus lhe confiou. Em 2 Coríntios 10 e 12, Paulo aprofunda ainda mais. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se entre si, revelam falta de entendimento. A comparação, segundo a Bíblia, não é apenas prejudicial, ela é falta de discernimento espiritual. O problema não está em reconhecer dons alheios, mas em usar esses dons como régua para medir o próprio valor. Quando você faz isso, perde a capacidade de agradecer pelo que Deus já está construindo em você. A comparação distorce a visão. Ela faz você desprezar processos, ignorar limites e esquecer a graça. Biblicamente, Deus nunca trabalha em série. Ele trabalha de forma pessoal. Ele chamou Abraão de um jeito, Moisés de outro, Davi de outro, Paulo de outro. Nenhum deles foi chamado para copiar alguém. Todos foram chamados para obedecer. Essa revelação é especialmente importante para você, mulher cristã, porque a pressão por comparação atinge áreas sensíveis, aparência, maternidade, casamento, espiritualidade.
produtividade. A palavra de Deus não ignora isso. Ela confronta isso. Ela cura isso. Quando Paulo ensina essas verdades, ele está dizendo, em essência, você não precisa vencer ninguém para ser aceita por Deus. Você não precisa provar nada. Você precisa permanecer fiel. A glória saudável nasce quando você olha para sua própria caminhada e reconhece a graça que sustenta cada passo. Essa revelação não remove desafios, mas devolve paz. Ela não elimina responsabilidades, mas organiza o coração e ela prepara o terreno para um clímax espiritual, onde a decisão precisa ser tomada. Chega um momento em que o ensino deixa de ser apenas entendimento e se torna decisão. Paulo sabe disso. Ele percebe que não basta explicar a verdade, é preciso escolher vivê-la. E esse é o ponto mais intenso da jornada espiritual. O ponto em que o coração precisa decidir entre continuar se comparando ou descansar na medida que o Deus estabeleceu. Imagine esse instante como um silêncio denso. Não há aplausos, não há multidões, apenas a consciência diante de Deus. Paulo, marcado por críticas e comparações, toma uma decisão definitiva. Ele não permitirá mais que a régua humana defina seu valor espiritual. Ele escolhe viver diante de Deus, não diante das expectativas dos homens. Esse é o clímax invisível, mas poderoso. Não há espetáculo externo, mas há uma vitória interna. A comparação perde autoridade. A ansiedade começa a ceder. A identidade se reposiciona. Paulo compreende que quando cada um assume sua responsabilidade diante de Deus, a comunidade é curada. O orgulho cai. A inveja perde força. A fé amadurece. Essa decisão também é colocada diante de você agora. Continuar olhando para os lados ou escolher olhar para Deus, continuar se medindo por padrões irreais ou aceitar o ritmo que o Senhor determinou, continuar vivendo cansada por tentar alcançar expectativas alheias ou descansar na fidelidade possível de hoje. O clímax acontece quando você entende que Deus não pede comparação, Ele pede entrega, Ele não pede desempenho acima do limite, Ele pede obediência sincera. E quando essa verdade se estabelece, algo muda profundamente. A alma encontra repouso, o coração encontra alinhamento. Paulo vê comunidades sendo restauradas. Quando essa revelação é aceita, pessoas deixam de competir e passam a cooperar, deixam de se medir e passam a se apoiar. A intervenção divina não vem como um milagre visível, mas como uma transformação silenciosa e profunda do interior humano. Se você sente que este é um momento de decisão na sua vida, escreva nos comentários como um ato espiritual simples e consciente. Eu escolho viver diante de Deus, não das comparações. Esse gesto não é público por vaidade, mas por alinhamento do coração. Permaneça até o final. O que vem agora é a aplicação direta dessa verdade para as áreas mais sensíveis da sua vida. Agora, essa verdade precisa sair do papel e tocar o chão da sua vida real, não como um peso a mais, mas como um alívio. A Bíblia não foi escrita para aumentar cobranças, mas para organizar o coração. E quando você aplica esse ensino, algo começa a mudar de forma prática. Quando a ansiedade surge ao ver a vida de outras pessoas nas redes sociais, você é convidado a lembrar: aquela imagem não revela o fardo que elas carregam. Você não conhece as lutas invisíveis. Comparar-se a recortes editados gera uma cobrança que Deus nunca fez. Examine a sua própria obra. Veja o que você conseguiu sustentar hoje. Isso já é suficiente diante de Deus. Quando o medo do futuro aparece, especialmente em questões financeiras ou familiares, a comparação tenta dizer que você está atrasada. A palavra responde dizendo que cada um leva o seu próprio fardo. O seu caminho não está atrasado. Ele está em construção. Deus trabalha em processos, não em rankings. Nos dilemas familiares, quando parece que outras mulheres conseguem ser melhores mães, esposas ou filhas, a comparação gera culpa. A Bíblia oferece direção. Seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. Fidelidade diária vale mais do que desempenho idealizado.
na solidão. Quando você sente que todos têm apoio e você não, lembre-se de que Deus vê o que ninguém vê, a comparação distorce a percepção de cuidado. Mas a presença de Deus não depende da visibilidade da sua vida. Ela depende da fidelidade do seu caráter. Se a fé estiver abalada, não se compare com quem parece ter uma espiritualidade constante. Fé não é intensidade contínua. Fé é permanência. Mesmo cansada, mesmo fraca, você permanece. Isso também é fé. Quando o cansaço emocional se acumula e a autoestima enfraquece, a palavra oferece descanso. Você não precisa provar valor. Você não precisa alcançar padrões alheios. Você precisa cuidar do que Deus confiou a você. E isso inclui o seu próprio coração. Praticamente, isso significa limitar comparações, filtrar conteúdos que adoecem, valorizar pequenos avanços. E orar pedindo discernimento significa trocar a pergunta: por que não sou como ela? Por como posso ser fiel hoje? Essa aplicação não é imediata, mas é libertadora. E ela começa com uma decisão diária de alinhar o olhar com a palavra. Agora, permita que esta palavra desça do entendimento para o coração, porque há momentos em que você não precisa de mais instrução, mais de consolo. Há dias em que o corpo continua, mas a alma está cansada. E é exatamente nesses dias que Deus se aproxima de forma mais íntima. Deus vê você. Ele vê o que ninguém aplaude. Ele vê as escolhas silenciosas, as renúncias invisíveis, as orações feitas sem palavras. Ele não mede sua vida pelos resultados que outros enxergam, mas pela fidelidade que só Ele conhece. Quando você se sente pequena diante das comparações, Deus não aumenta a cobrança. Ele estende cuidado, Ele lembra que foi Ele quem sustentou você até aqui, que cada passo, mesmo lento, foi acompanhado pela sua graça. A palavra consola dizendo que Deus não se confunde com números, visibilidade ou performance. Ele se agrada de um coração íntegro. Ele sustenta quem permanece. Ele fortalece quem não desistiu, mesmo cansada. Se hoje você sente que falhou, Deus não está te acusando. Ele está te chamando para descansar. Se você sente que ficou para trás, Deus afirma que o tempo dele não é o tempo das comparações humanas. Ele restaura forças, ele renova propósito. Essa consolação não ignora a dor. Ela atravessa a dor. Ela toca feridas sem pressionar. Ela lembra que você não caminha sozinha. Mesmo quando ninguém percebe, Deus está presente. Mesmo quando a fé parece frágil, Ele permanece fiel. Receba essa palavra como um abraço espiritual, não como promessa vazia, mas como verdade bíblica. Deus sustenta você, Deus guia você, Deus restaura você. Deixe essa consolação permanecer no seu coração. Respire, permita-se descansar na graça. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim daquilo que Deus está construindo em você. Há verdades que não terminam quando a narração se encerra. Elas continuam ecoando no silêncio da alma, nos momentos simples do dia, nos pensamentos antes de dormir, nas decisões pequenas que moldam uma vida inteira. Você não foi criada para viver cansada por comparação. Você não foi chamada para medir sua fé, sua história ou seu valor pela régua de outra pessoa. A palavra foi clara, firme e cuidadosa. Cada um examina a própria obra. Cada um carrega o próprio fardo. Cada um responde diante de Deus. Isso não é peso, isso é liberdade. Quando você fecha este vídeo, o mundo continuará oferecendo padrões irreais. As redes continuarão exibindo vitrines editadas. Até mesmo ambientes religiosos, às vezes, continuarão incentivando comparações silenciosas, mas agora você carrega discernimento. Agora, você sabe onde repousar o olhar. Agora você pode escolher viver diante de Deus. Que este seja um encerramento que não dispersa, mas sela, que a paz que você sente agora permaneça. Que a ansiedade perca força. Que a inveja encontre cura. Que a autoestima seja restaurada pela verdade bíblica e não pela aprovação humana.
Se esta palavra edificou você, deixe seu like como um gesto de reciprocidade espiritual, como quem diz, silenciosamente, esta palavra me alcançou. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e mantêm essa vibração espiritual ativa, inscreva-se no canal como um ato de cuidado com a sua vida espiritual. E se algo tocou profundamente o seu coração, escreva nos comentários um versículo bíblico, não como exposição, mas como um altar simples, um ato de fé. Permaneça nessa jornada. Há outros caminhos de cura, entendimento e consolo preparados para você. O próximo vídeo não é apenas conteúdo, é continuação de uma caminhada espiritual